E aí, meu povo, professor Gessé falando aqui. Vamos iniciar aí, finalmente o capítulo 3, tá bom? Do caderno 2, que trata da química celular, tá? A química das nossas células. A gente vai entender o que é isso durante todo esse capítulo, tá bom? Então, muita atenção, pega teu caderno para tu fazer tuas anotações, tá bom? Pega aí teus lápis, tuas canetinhas e senta num local confortável para a gente começar a discutir sobre esses temas tão importantes, são temas tão legais, tá bom? Que vocês vão se surpreender aí durante as aulas. Ele já te dá aqui um texto de introdução, acho que eu até passo essa atividade para vocês, que era dar uma analisada aí na página 21 do livro, tá bom? Tem umas questõezinhas lá que a gente vai já discutir aqui. Ele fala lesmas, amebas, musgos, capim, capivara e o ser humano. Esses e tantos outros seres vivos têm formas e hábitos de vida muito diferentes, mas em sua constituição química eles são semelhantes. As lesmas, né, pessoal, a gente vê que elas vivem aí em ambientes úmidos, elas são pequenininhas, moles. As amebas são seres que a gente não consegue enxergar olho nu, microscópicas. Os musgos, que são tipos de plantas, né, que ficam incrustadas nas rochas. Capim, que é muito comum no nosso dia a dia, que com a planta tem de igual ao nosso organismo, né, pessoal? A capivara, né, que é comum aqui na nossa cidade, que é Timon, no Maranhão. A gente tem um símbolo aí da cidade como as capivaras, que a gente vê muito na nossa cidade. E o ser humano, tá? O ser humano, o que eles têm em comum? Ele afirma aqui no nosso texto que a constituição química são semelhantes, tá? Não igual, mas semelhantes. O que eles têm na estrutura deles, a gente também tem na nossa estrutura corporal, tá bom? Então, é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Olha só o índice do nosso capítulo. A gente vai estudar o que é uma célula, a gente vai estudar as substâncias orgânicas e o que são as substâncias inorgânicas. Substâncias orgânicas e inorgânicas, não tenha nem medo, são coisas que a gente tem contato durante todo o nosso dia, nas nossas refeições, na nossa hidratação, tá bom? Até mesmo na hora que a gente respira, a gente está em contato com essas substâncias. Então são coisas muito simples da gente entender, tá bom? Então vocês são privilegiados de estar estudando esses temas tão importantes da química e da biologia já aqui no 6º ano, tá bom? Então vamos começar. No começo do capítulo ele fala do que são constituídos os seres vivos, né? Eu vou ver ainda a resposta de vocês, tá bom? Mas eu já sei que vai vir muita coisa boa, tá? Como resposta, como água, como elementos químicos e tudo mais. De onde os seres vivos obtêm as substâncias de que necessitam para realizar as reações químicas que ocorrem nos seus organismos a todo momento. Então, como a gente está vivo, a gente está respirando. Então, a respiração é uma reação química. A gente respira, inspira oxigênio e solta gás carbônico, tá, na nossa respiração. Então, existe uma transformação dentro do nosso corpo. Mas de onde é que esse carbono sai do nosso corpo, né? Entrou o oxigênio, saiu o carbono. Existe outro tipo de reação. Quando você vai chorar, por exemplo, de emoção, tá alegre, e aí forma lágrima, tá? De onde é que sai, né, aquele produto da lágrima, tá bom? Então tudo isso é o que a gente vai estudar aí durante esse capítulo. E essas perguntas serão respondidas ao longo dos nossos estudos, tá bom? Então vamos lá. Todo ser vivo, todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. Então tudo o que está ao nosso redor é formado por células, tá? Exceto os vírus. Ele fala aí, as células, elas são a unidade. Olha o conceito, é o mesmo conceito que tu vai ver no ensino médio, tá? É a unidade formadora do organismo. Então, que organismo é esse, professor? O organismo dos seres vivos. Anota aí, ó, o organismo dos seres vivos, tá? Então, todo ser vivo é formado por células, exceto os vírus, né, que está em alta aí no nosso cotidiano. Eles não têm células, tá bom? Mas atacam as nossas células quando eles entram em contato com o corpo. Então, é a unidade formadora do organismo. Uma parede, para ela ser construída, ela precisa de uma unidade formadora, que é o tijolo, tá bom? E, no caso, o nosso corpo, para ele ser formado, desde quando a gente está lá na barriga da tua mãe,
ela precisa de células, essas células que são os tijolos, que se desenvolvem para formar o organismo. Dentro delas acontecem as reações indispensáveis para a sobrevivência e manutenção de um ser vivo. Então a gente depende diretamente das células para que a gente consiga, tá, se manter vivo. Embora existam células macroscópicas que a gente consegue enxergar, ou seja, possíveis de serem vistas a olho nu, como certos tipos de alga, a maioria só pode ser visualizada com o auxílio de um microscópio, né? Um microscópio, tá bom? Então, você necessita de um microscópio para olhar, tá? Para poder visualizar a estrutura de uma célula, tá certo? Mas existem casos raros ali que tu consegue ver a olho nu. Por exemplo, as células do teu corpo, né, as células da pele, as células do teu sangue, tu só consegue observar por microscópio. Na natureza encontra-se seres unicelulares, que são formados por apenas uma célula, por isso que o nome já diz unicelular, e seres pluricelulares, que são formados por muitas e muitas células, tá bom? Não é 2, 3, são milhares de células. Então, quando eu tenho apenas uma célula formando um organismo, eu tenho seres unicelulares. Exemplos, professor: as bactérias, algumas algas, certos fungos e protozoários. Eles formam aí seres unicelulares. Como as amebas, né? A ameba que ela é encontrada aí, às vezes em água que não é muito bem tratada e causa problemas intestinais, são exemplos de seres unicelulares. Tu não consegue ver, por isso, se tu conseguisse enxergar ela dentro da água que tu bebe, tá? Tu não ia beber aquela água, mas como tu não consegue enxergar ela do tamanho de uma célula, ela é um ser unicelular. Tu não consegue enxergar e acaba bebendo, tá bom? Mas isso quando a água não é tratada de forma eficiente, pessoal. Os animais, as plantas, muitos fungos e outras algas são seres pluricelulares. Por exemplo, o ser humano, ele é um ser pluricelular, ele tem milhões de células no seu corpo. Uma planta, ela é pluricelular, ela tem muitas células dentro da sua estrutura. Um fungo, um cogumelo, por exemplo, é um fungo. Você consegue enxergar ele a olho nu, mas ele é formado por muitas e muitas células. Algumas algas marinhas são formadas aí por muitas e muitas células. Então esses são temas, tá? Termos muito importantes aí para a introdução desse capítulo. O que é uma célula, tá bom? Que é a unidade formadora de um organismo. Imagine teu corpo como um brinquedo de Lego enorme. E que cada pecinha de Lego é uma célula, certo? E para você montar, por exemplo, uma estrutura, você precisa unir célula por célula, peça de Lego por peça de Lego, tá bom? Então é muito simples de você lembrar desse conceito. Na natureza, a gente tem os seres eucariontes, tá bom? E os seres procariontes. O que é um ser eucarionte, professor? Como é que está relacionado? É um organismo formado por células que apresentam um material genético envolvido por carioteca. Exemplo: plantas e animais. Dentro da célula, ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Um formato aqui de forma artificial, pessoal. Tá? Ela vai ter aqui uma célula, uma membrana zona enorme que a gente vai estudar, que protege. No centro, eu vou ter um material que eu chamo de material genético, conhecido como DNA. Tá bom? E esse DNA, quando ele é protegido por uma barreira, por uma camada, que eu vou colocar aqui na cor preta, quando esse materialzinho é protegido, tá bom? Ele é envolvido por uma coisa que a gente chama de carioteca. Aqui, ó, essa região que eu coloquei, essa capa escura de carioteca, eu vou formar seres eucariontes. São os organismos eucariontes, que possuem a carioteca protegendo o material genético, envolvido no material genético. Exemplo de seres que são eucariontes: plantas e animais. Tá bom? As nossas células, por exemplo, do ser humano, elas têm uma proteção no núcleo, que são a carioteca. E aí a gente é um ser eucarionte. Então, muita atenção nesses exemplos. Seres procariontes, organismos que não apresentam carioteca, é o oposto, tá? O procarionte. E, portanto, apresentam material genético espalhado no citoplasma. Então, tu tem aqui a célula, novamente, mas o material genético dela é totalmente espalhado, tá? Ele não tem proteção, ele fica aqui, ó, de forma espalhada,
dentro do organismo. Tá? Ele não tem essa organizaçãozinha aqui, ó, essa proteção que fica aqui ao redor do material genético. Ele é espalhado dentro da célula. E aí a gente tem como exemplo as bactérias, tá bom? E as cianobactérias, tá bom? As cianobactérias são bactérias especiais que fazem fotossíntese, ok? Então eu tenho aqui as bactérias como seres procariontes. A gente tem essas duas classificações. E aí, pessoal, prestem atenção, todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. Os vírus, eles não possuem células, tá bom? Eles apresentam um material genético, que é o DNA, eles apresentam uma capa proteica, tá bom? Uma cápsula, mas a gente vai estudar isso mais na frente. Aqui a gente está olhando um pé de macieira, né? Uma visão macroscópica. Eu consigo ver toda a árvore, mas eu não consigo ver as células que formam essa árvore. A gente sabe que ela é pluricelular, que a gente acabou de falar, porque tem várias células e ela é eucarionte, porque a célula dela é envolvida por uma carioteca. Pessoal, então eu dei uma ampliação aqui na imagem da maçã, e da imagem da maçã ele ampliou até chegar na imagem da célula. É uma cor artificial, a célula não é dessa cor realmente, pessoal, que é colorida artificialmente. E aí eu consigo ver através de um microscópio, né? Eu não vou pegar uma maçã e vou ficar olhando a olho nu, que eu não vou enxergar a célula, não. Eu preciso de um microscópio, tá? Para fazer essa análise, de um equipamento chamado microscópio, tá? Que pode ser óptico, pode ser eletrônico, para a gente poder fazer a análise dessa célula aqui, analisar como ela é, a estrutura bonitinha. Tá? São coisas que a gente vai até ver nas próximas aulas, nos próximos módulos, tá bom? Então, revisa o conceito de célula, que é a unidade formadora do organismo, o conceito de célula eucarionte, de célula procarionte, para que a gente possa entender os próximos passos, tá certo? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai estudar a estrutura da célula, de que ela é formada. Tá bom? Eu já fiz aquele desenho aqui inicial, mas aí a gente vai estudar bem especificamente como é que acontece a estrutura e como é que ela se forma, tá bom? Qual é a função de cada parte de uma célula. É isso que forma o nosso organismo e a gente deve entender de que nosso corpo é formado, de que o corpo dos outros seres vivos também é formado, tá bom? Para que aí vocês sejam futuros profissionais, por exemplo, da área da saúde, para poder entender o organismo humano e cuidar dele. Tá bom? Então, um forte abraço a todos. Desejo ótimos estudos durante a semana.